sou José de Souza, tenho 27 anos, às vezes esqueço minha idade. Natural de São José, nasci de São José. Criado no Monte Cristo, na comunidade de Chico Mendes. Quando eu era pequeno, assim, eu lembro que a minha infância do meu irmão sempre foi muito em casa por conta da violência, assim, do bairro e tudo mais. Então, a minha mãe, ela sempre manteve a gente um pouco mais seguro, digamos assim, daquele ambiente que tinha à nossa volta ali. Então, a música sempre foi muito, para mim, para meu irmão, essa ideia de construção de um mundo ideal, de um espaço ideal, de onde a gente podia ir através daquilo. Então, com certeza, foi muito importante para a gente ter essa base, essa construção familiar, essa ideia, que eu sei que foi muito diferente da sorte dos meus amigos, assim. Eu cresci numa das épocas que acho que o Mendes era considerado o bairro mais perigoso de Florianópolis, então era uma época bem difícil de se crescer, tudo era fechado em beco, então as ruas que tem hoje não existiam, eram vielas, então nossa infância sempre foi brincando muito em casa, a gente brincava na rua umas vezes, assim, tem algumas experiências que aconteceram quando a gente era menor, assim, tanto eu quanto meu irmão, de estar brincando na rua e ter que entrar correndo para dentro de casa por conta de operação policial, por conta de guerra, de tráfico. Então, minha mãe sempre tentou blindar a gente um pouco disso, mesmo estando no meio ali de todo esse cenário, né? Se você não entrasse pro crime, você virava frentista, você virava repositor de caixa de supermercado, você virava servente de pedreiro. Era o que era apresentado pra gente, eram essas profissões. Por conta disso, eu sempre quis trabalhar, nunca liguei muito pra questão de estudar, sempre quis trabalhar. Então, corri por todos esses meios aí, pra ganhar um dinheiro. Eu, obviamente, sempre tive o privilégio da minha cor e eu sempre reconheci esse privilégio e principalmente por crescer com meus amigos pretos, então isso sempre foi muito escrachado a diferença que tinha, até mesmo morando no mesmo território e tendo a mesma idade, me vestindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, sempre teve muita distinção entre eu e eles. O peso não era o mesmo. Nós éramos as mesmas pessoas com as mesmas características, morando no mesmo lugar. A única coisa que diferenciava a gente era a cor da pele. Então é muito difícil você fazer essa construção quando isso é enraizado na sociedade. É essa ideia de pertencimento que é apresentada para ti. Você pertence a isso. Essa é a tua classe, é isso que tu vai fazer. Esse é o tipo de serviço que vai trabalhar. É um pacote oferecido para que você fique ali dentro daquilo. Sabe? Você fique dentro daquele sistema ali que funciona muito bem para quem tem muito dinheiro, né? Minha família veio originalmente do Paraná para cá, antes mesmo de eu nascer, né? Por parte de mãe, e por parte de pai é uma família manezinha, bem manezinha mesmo. Naquelas famílias que eles acordavam de manhã cedo para ir para beira-mar, catar berbigão na água. Tive a sorte de ter 3 mães, né? A minha bisavó, Amélia, que ela já morreu, né? Ela sempre me deu suporte na questão musical, ela tinha a aposentadoria dela e ela gostava de investir esse dinheiro nos filhos, nos netos. Quem quisesse tocar, ela fazia acontecer. Então era como se fosse a nossa investidora ali dos projetos musicais. Pensa, vem me cuida. Como é que tá? Vem. Vem almoçar?
Vim. Eu tô com um monte de câmera aí. Olha isso! Vê sua avó. A minha avó, ela, nossa, foi uma pessoa muito presente na nossa vida, de também estar sempre cuidando, também estar sempre com a gente, sempre levando a gente para ver a arte. A minha avó, ela é artesã, então a gente sempre teve muito essa sorte de ter essa base artística, essa construção artística muito próxima, e minha avó foi, com certeza, a pioneira disso, foi a pessoa que trouxe isso pra gente, pra família, né, como um todo. Então, essas pessoas, essas mulheres foram assim, o que me construiu, foram elas. O CDEP, eu considero que ele foi a primeira oportunidade, o primeiro olhar que eu tive para o que era possível ser feito, além do que os horizontes ali permitiam olhar. Tive acesso à informática, o que foi algo que me ajudou nessa construção de carreira depois, que sempre me despertou interesse e eu fui buscando aprimorar. Tive acesso à música dentro desse ambiente, pude explorar a questão musical, então foi muito libertador entender que eu tinha um lugar onde eu podia ir, aprender e ser livre para aprender o que eu quisesse. Eu considero que você deve aparecer na nossa vida no momento certo, na hora certa, do jeito que tinha que aparecer. Meu pai e minha mãe se voluntariaram para tanto poder estar perto da gente, quanto poder contribuir de alguma forma, porque eles eram muito gratos àquilo que estava acontecendo. E eu acho que a cena mais impactante que eu tenho de gratidão foi meu pai ter continuado como voluntário no CDEP por mais 5 anos depois que a gente saiu. Na cozinha do CDEP. Meu pai era auxiliar de cozinha, assim, ele trabalhava no serviço dele e no contraturno ele ia lá, tipo, ajudar as meninas da cozinha, assim. O segundo projeto que eu participei do IVG foi do primeiro emprego, que foi onde eu tive acesso ao meu primeiro emprego, assim, de fato, de jovem aprendiz. Então foi o projeto de jovem aprendiz, que é no mesmo espaço onde acontece hoje o Pode Crer, no Centro Cultural, ali no Estreito. E depois, por último, eu fiz parte do Pode Crer. Foi o último projeto do IVG que eu participei com 24 anos, assim, pós-pandemia. E eu estava no último ano, na última idade, era até 24 anos, era a minha última chance de participar de algum projeto do IVG. E para mim foi bem significativo esse momento, porque comecei a ter outros olhares para a tecnologia, outras aplicações para a tecnologia, pude começar a executar de novo aquilo que eu gostava. Tudo isso fazia parte daquela construção curricular ali do Pode Crer. Então, o que eu já gostava com o design, da parte do design, a gente tinha dentro do Pode Crer, a gente fazia essa construção. O que eu precisava aprender de inglês tinha dentro do Pode Crer, a gente fazia essa construção e era mais funcional do que aquilo que a gente aprendia no ensino normativo. Construção através da robótica. Então, o Pode Crer, ele é essa amplitude da tecnologia e essa aproximação, esse olhar de que é possível a gente construir perspectivas diferentes através da tecnologia. É difícil, ainda são poucas pessoas que conseguem sair desse lugar e construir alguma coisa. Então, hoje eu considero uma história de sucesso, uma ideia de sucesso. Quase como se nascesse uma flor no meio do lixão e de toda aquela destruição e violência. Ter conseguido construir esses caminhos junto do IVG, junto de toda a ideia de formação, de tecnologia e estar nos lugares onde eu estou hoje, frequentar os lugares que eu frequento hoje. Apesar de ter sido uma construção premeditada, é um sonho, né? Com certeza, é um sonho estar vivendo o que eu vivo e construindo a perspectiva de futuro que eu construo hoje. Para mim, o Padre Wilson é uma figura como um pai mesmo, assim, é muito, eu me sinto muito honrado de poder sentar numa mesa com ele, conversar com ele e onde eu cheguei hoje através dessa construção junto com ele é muito gratificante, assim, para mim uma honra poder estar perto, sabe? Eu
voltei para o território de certa forma para contribuir, né? Não voltei a morar no território, mas é um lugar que eu sempre sou muito bem recebido, sempre que eu vou, de ser grato pelo que aconteceu comigo, onde eu pude chegar e poder também de alguma forma contribuir para que isso possa ser oportunizado por outras pessoas também. E hoje, toda vez que eu volto nas Chico Mendes, eu volto a ver aquele ambiente. Hoje eu vejo um ambiente com muito mais vida do que eu via quando eu morava, porque eu não tinha essa cabeça, eu não tinha essa ideia de que ali tinha vida. Essa ideia de vida eu construí depois que eu consegui sair e olhar outras perspectivas, olhar outras ideias, novas ideias. E então, toda vez que eu vejo o humor, eu vejo ele como uma voz, como um corpo, como algo que vive, né? Algo que tem uma vida própria, algo que tem um movimento próprio, muito único. E a partir do momento que a gente conseguir trazer isso para a sociedade, eu tenho certeza que a gente consegue mudar as bases dessa sociedade, que a gente consegue fazer com que esse jogo da sociedade seja mais justo e de que essa ideia possa ser algo muito mais conjunta do que né? Então, quando eu vejo o humor, eu penso dessa forma, é um organismo vivo, assim. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, hoje é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça o bem e que nos leve desse temporal.